Olá, pessoal. Só dando um tempinho aqui para poder entrar as pessoas na live. Só vou dar uns 5 minutinhos para todo mundo conseguir entrar. Aí eu vou chamar a doutora Ingrid e o Vinícius, que são as duas pessoas que vão participar da nossa live hoje. Enquanto isso, eu vou me apresentando. O meu nome é Monique, eu tenho a doença de Fabry e esse mês de abril é o mês da conscientização da doença de Fabry. Ontem, dia 28 de abril, foi o Dia Nacional de Fabry. Então, a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre Fabry aqui no Instagram dos Vidas Raras. Vou chamar agora os nossos convidados, só um minutinho. Só até eu encontrar aqui. Eu acabei de enviar o convite para eles já devem entrar aqui. Só esperar um minutinho, que eu acho que eles logo aceitam o convite e aí a gente começa. Olá, agora sim, todo mundo aqui. Então, eu já me apresentei, então agora vocês. Posso começar? Pode. Meu nome é Ingrid, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz também meu mestrado em fisioterapia e atualmente estou fazendo doutorado também na fisioterapia. E ao longo da minha carreira eu sempre trabalhei muito com dor crônica. E é uma especialidade muito interessante porque ela é compatível com diversas doenças e é um sintoma extremamente incapacitante e que traz vários problemas na vida das pessoas. Então eu espero poder contribuir hoje com vocês, tá certo? Aê! Bom, vou me apresentar aqui. Muito prazer, todo mundo que está acompanhando a live. 20 pessoas aí acompanhando, que número bom. Meu nome é Vinícius Martins, eu sou paciente, carrego também, assim como a Monique, a doença de Fabry. E hoje vai ser um assunto muito interessante para todo mundo que está conectando aqui, que a gente vai falar sobre dor crônica e como que isso afeta a nossa vida e tudo mais. Então, Monique, muito obrigado pelo convite e um prazer estar com vocês aqui. Excelente. Então, gente, a live sobre hoje é sobre dor crônica na doença de Fabry. A doença de Fabry é uma doença que causa muita dor, principalmente nos pés e nas mãos, uma dor em queimação. E essa dor, ela tem como causa o acúmulo de gorduras que ficam nas nossas células. E essa dor ela pode ser desencadeada por diversos fatores. Por exemplo, a temperatura. Se o dia está muito quente, é mais comum que um paciente de Fabry vá sentir mais dor. Mas também, se está muito frio, também vai sentir mais dor. Então, assim, precisa estar sempre numa temperatura amena. Outra coisa que também influencia na dor de quem tem a doença de Fabry é o fator emocional, a depressão, como a gente falou na live anterior. Quando seu emocional tá ruim, se você tá muito estressado, muito preocupado, essas dores elas acabam por surgir também por causa desses fatores. Agora eu vou deixar a doutora Ingrid explicar um pouquinho mais sobre o que é a dor crônica e como ela afeta os pacientes de Fabry. Então, vamos lá. A dor crônica, ela é caracterizada como uma dor, como já foi dito, em queimação. Ela é muito diferente da dor que a gente sente quando tem uma pancada, quando tem uma garganta doendo, que é aquela coisa bem pontual. Você sente como se fosse uma pontada, uma agulhada, e que com o passar do tempo ou com uma medicação, ela cessa. A dor crônica, não. Ela tem uma característica muito diferente. Primeiro que ela é duradoura. Ela tem, no mínimo, 3 meses de duração contínua, ou que seja, por exemplo, uma duração intercalada. Mas ela precisa ter esse período de duração maior. E também ela é representada, como já falou, pela queimação. Você sente uma queimação que você não sabe localizar muito bem, até algumas pessoas podem estranhar que tipo de dor é essa. Não é uma dor tão comum. Além disso, ela causa a sensação de formigamento muitas vezes. Você sente como se tivessem
formigas entrando dentro da sua pele. É bem diferente de uma dor que a gente chama de dor aguda. E a dor crônica, ela tem uma característica extremamente complicada de ser resolvida, porque ela é afetada por muitos fatores. E a principal causa dela é uma sensibilização. Então, como as mãos e os pés são regiões que têm muitos receptores de sensações, você pode ver que a sensibilidade da mão e do pé são muito mais acuradas, acaba que essas são as áreas que mais sofrem com isso. Acaba que tem uma sensibilização do sistema nervoso e ele acaba que entende a dor muito maior do que ela é, até mesmo em momentos que não deveriam existir a dor. Então, o que é que vai acontecer? Você pode pegar um objeto, ou até mesmo do nada, um ambiente que seja estressante, ou seja, um ambiente que seja muito quente ou muito frio, por causarem sensações diversas, eles vão causar essa dor, porque essas regiões são mais sensíveis. E com o passar do tempo, essa dor ela pode ir aumentando ou não, e vão ter fatores desencadeantes, como, por exemplo, o estresse. Não sei se vocês sabem, mas as mesmas áreas do cérebro que estão relacionadas com o estresse também estão relacionadas com a dor crônica. Então, quando você está estressado, você está com medo, está ansioso, as mesmas áreas que estão processando lá essas informações de estresse e de dor, elas também estão processando as informações de dor. Então, ele vai ampliar essa dor quando está estressante e é extremamente complexo, porque você pode estar muito bem, está sentindo nenhuma dor e de repente acontece algum fenômeno, brigou com alguém, aconteceu um trauma na família e você começa a ter dores, dores e dores e você não sabe como resolver. Toma a medicação e persiste. E a dor crônica é uma das maiores formas de incapacidade que nós temos na doença de Fabry e em outras doenças também, porque ela é duradoura. E um grande desafio dentro da doença é porque, como a maioria das pessoas tem a dificuldade de suar, que acaba que em temperaturas muito altas tem dificuldade nisso, né, de manter essa transpiração, o exercício físico é a melhor opção para combater a dor crônica. Não sei se vocês sabem disso, mas o melhor remédio para a dor crônica é o exercício físico. Coisa Infelizmente. evita, né? Exatamente. É. Eu sempre tive muito medo de fazer exercícios, porque quando eu era criança, eu fazia exercícios, eu ficava com dor. Aí eu acabei crescendo com essa ressalva em relação a fazer exercícios. O problema é exatamente o problema, é a dose. Não é o exercício em si, a dose. Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente quer correr muito, quer pular muito, fazer atividades em excesso. E a doença de Fabry tem que ser tudo aquela coisa assim, bem pontual, aquela coisa bem pouquinha. Então, é indicado exercícios leves, caminhadas leves, em ambientes que sejam bastante refrigerados, que tem um ar. Vocês não podem fazer exercícios muito estressantes, porque isso realmente vai piorar a dor. Então, é muito difícil você encontrarem profissionais que estejam capacitados para lidar com a condição de vocês. E, para mim, isso é uma das maiores dificuldades, porque poucas pessoas conhecem a doença, poucas pessoas têm essa capacidade de fazer um manejamento, mas que o exercício ele é importante porque ele vai produzir neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles saem da periferia e vão para o córtex cerebral, como, por exemplo, serotonina, ocitocina, dopamina. E esses neurotransmissores, eles atuam reduzindo essa sensibilidade à dor. É um processo contínuo, mas como eu falei, a dose tem que ser muito bem aplicada. Vocês têm que fazer um exercício muito característico para vocês, como, por exemplo, chegar em casa, fazer alguns alongamentos, não pode ser levado até a dor, uma caminhada leve. Pode fazer, por exemplo, uma academia? Pode. Agora, tem que ser muito restrito. Tem que ser com uma intensidade menor, vocês não podem suar muito, porque isso vai piorar a dor. Então, é que nem aquela história. O que diferencia uma droga de um medicamento é a quantidade, né? Então, a melhor forma de tratamento também é o exercício, é uma forma natural. Isso também vai até melhorar o processo que muitas pessoas que têm a doença acabam tendo problema nos rins, alguns problemas no coração, até mesmo de pele. O exercício também ajuda a isso, porque ele ele reduz a quantidade de gordura corporal, como também ele produz substâncias que ajudam a degradar mais, né? Como vocês têm problemas nos lisossomos, né?
que são as moléculas que estão ali degradando esses acúmulos de gorduras que existem, principalmente nos vasos, o exercício ele melhora um pouquinho isso. Agora, como eu já falei, tem que ter muito cuidado. E, infelizmente, a gente não tem muitos profissionais capacitados para poder lidar com vocês, o que é uma grande pena, né? Eu acho que a gente acaba focando muito em outras doenças mais comuns e quem tem uma doença um pouquinho mais rara acaba se prejudicando muito porque tem poucas pessoas que estudam sobre isso. Verdade. E é complicado. É até engraçado. Desculpa, é até engraçado quando você fala isso. Eu tenho muito privilégio, porque aqui em casa eu tenho pais que são professores de educação física. Em contraposição, uma das coisas de sentir dor, porque são dores, uma doença mais invisível, né? Como a Monique ela já fala, né? Então é uma dor que a gente sente e acho que é normal do doente de Fabry ouvir que a gente é muito frescurento, alguma coisa assim. É engraçado, eu já peguei muitos profissionais da área da educação física em escola que falavam assim, para de frescura, entendeu? Então, eu sou músico também, então, muito show que eu faço, eu toco guitarra e tudo mais, então, é exatamente que pega a questão de dores nas extremidades, e aí eu já ouvi depois de show, para com frescura. E, na realidade, não. Então, é importante saber isso, e até para as pessoas que não têm a doença, que estão assistindo, entender o processo de como é gerada essa dor em pessoas que têm essa dor crônica. Acho que não acredito que seja só o paciente de Fabry que tem esse tipo de dor, né? Então, acho que quem tem fibromialgia, alguma coisa assim também acaba sendo ruim. E é muito interessante o que a Monique falou, né? A gente, por ter dor, a gente acaba tendo um trauma de fazer atividade física. E muito pelo contrário, a atividade física, como a doutora explicou, ela melhora todo o funcionamento do corpo, do cérebro. Então, não se estressar, né? Então, você vai correr, vai ficar cansado? Não. Opte por uma natação, ou vai caminhando aos poucos e sentir dor, e respeitar o seu corpo, né, doutora? Respeitar o corpo para que essas dores diminuam. Perfeito, seu comentário Interessante. é maravilhoso. E assim, eu acho que muita gente vê o exercício físico como uma penalidade. Eu vejo isso, vou fazer exercício físico para emagrecer, vou fazer exercício para ficar com o corpo perfeito, mas a gente acaba esquecendo o componente da saúde, né? E é principal, eu acho que tem que começar a ser feito o exercício que você goste. Então, eu odeio academia. Aí eu vou logo fazer o quê? Academia. Não gosto de caminhar. Aí eu vou caminhar. Não, tem que escolher uma modalidade que seja minimamente agradável, que você tenha pelo menos alguma similaridade. Isso ajuda não só na dor, com a parte toda fisiológica e tudo mais, mas também a parte de distração. O que acontece? Como você mesmo já falou, acontece que o estresse piora muito a dor. Então, quando você sai para fazer uma atividade física, você desparece, você tem aquela tensão. Às vezes, quando você faz uma atividade em grupo, que pode ser uma caminhada, você pode caminhar com um amigo, outro amigo, e você vai conversando, você esquece os problemas. Então, o exercício físico, além de ter toda essa parte biológica, também tem a parte social. Você acaba esquecendo dos problemas para aquele momento, e o que ajuda também na dor. Porque a dor ela é muito piorada por estresse. Toda dor crônica ela é muito piorada por estresse e ansiedade. São duas coisas que, quando estão juntas em uma pessoa com dor crônica, vai causar aqueles picos de montanha-russa. Vai e volta, vai e volta. Quando você está bem, você sente aquela dor, quando se estressa, tem um ambiente aqui, mas quando você está com um estresse alto, a dor ela permanece, aí depois vai e volta. Isso é muito ruim, porque você já tem uma doença que ela já está ali no seu corpo, já causa outros incômodos. Tem pessoas que têm vários órgãos já com certos problemas e etc. Aí você ainda tem a dor crônica, isso pode impactar no seu estudo, porque ninguém vai parar de dizer, você não vai entregar um trabalho na faculdade, um trabalho no colégio, porque você está com dor crônica. Verdade. Ela não lavou a louça hoje não quis lavar a roupa, não é frescura. Ela é muito preguiçosa, não quer fazer nada dentro de casa. Eu acho que eu escuto muito isso dos pacientes que eu tenho que têm dor crônica. E as pessoas veem isso, não existe. Como paciente de Fabry, eu também já escutei muito isso e sei de outras pessoas que escutaram, que é uma frescura, porque ontem você estava bem e você fez isso, isso, isso. Aí como você foi dormir hoje, você não consegue mais fazer nada do que você já fez.
Aí você explica, olha, ontem eu estava bem, hoje eu não tô. Mas por quê? Não tem um porquê, faz parte da doença. A gente tem altos e baixos. Mas é difícil para as outras pessoas entenderem isso, entenderem a que ponto isso chega. Porque tem dias que eu levanto da cama, eu lavo a louça, eu tomo banho, eu arrumo o cabelo, eu pinto meu cabelo, que eu pinto eu mesmo. Eu faço 1 milhão de coisas. Aí eu tô bem, vou dormir, durmo bem, mas eu acordo no outro dia com fadiga. Aí eu não aguento levantar da cama. Fica aquela coisa, mas ontem você fez tanta coisa, por que você não fez um pouco por dia? Eu fico, não, não é assim que funciona. Eu queria fazer um pouco por dia, mas quando tem um dia bom, eu sinto que eu tenho que aproveitar esse dia e fazer o máximo de coisas que eu quero, porque eu não sei como é que vai ser o amanhã. E é bom você falando isso, porque acho que muitas pessoas que não convivem com outras pessoas que têm a doença podem até começar a achar que realmente é coisa da cabeça. Eu já tive pacientes com dor crônica que eles achavam realmente que era psicológico, que eles não tinham a dor, que era uma coisa, era uma frescura deles, uma preguiça deles, porque as pessoas ficavam tanto martelando isso na cabeça das pessoas que conviviam, né? Dizendo, ah, não, isso é frescura, que a pessoa acaba acreditando e acaba desmerecendo a sua dor. E isso é extremamente errado. Quando você lida com a dor crônica, você não pode desmerecer sua dor. Como você não pode nem superestimar, nem subestimar a sua dor. Isso aí é um ponto, assim, especial que vocês têm que levar para a vida de vocês, que está dentro do principal ponto de qualquer pessoa com doença crônica ou qualquer pessoa com uma doença rara, que é o autocuidado. Eu acho que muita gente acha que é besteira, mas não é. A pessoa que tem a doença, ela tem que se cuidar mais do que qualquer outra pessoa, que ninguém vai cuidar melhor de você do que você mesmo. Porque você sabe o que você passa, você sabe a dor que você tem. Ninguém sabe a dor que você tem. Até mesmo as pessoas que têm a mesma doença, a dor não é igual. Então, só você vai saber suas limitações, seus pontos fortes, seus pontos fracos, o seu próprio método de lidar com a dor. Que isso é muito diferente. Tem pessoas que preferem contar com dor, ficar deitado, outras pessoas preferem caminhar. Então, cada um tem sua forma. E muitas vezes a gente fica com a mente fechada, tentando imitar outras pessoas, mas a pessoa tem que ter o próprio autocuidado de descobrir como o seu corpo funciona. Isso é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. Isso é muito difícil. E esse autocuidado é o principal ponto do tratamento. Você pode tomar medicação, pode fazer exercício, mas saber o seu limite quando você não dá e não tentar ultrapassar o limite por causa de outras pessoas que acabam interferindo na sua vida, como também criar o seu próprio espaço. E ter o seu espaço não é ficar isolado, mas sim saber quando você não está bem e você precisa ter um local para poder descansar, para poder desaparecer a mente, ter um hobby. A gente fala muito de questão só física, né, que eu sou fisioterapeuta, mas essas questões psicossociais são fundamentais. Ter alguma coisa que lhe deixe feliz. A gente pensa, mas isso para dor? É, para dor sim. Então, ter alguma coisa que seja sua válvula de escape. Você gosta de assistir tal série. Vá assistir sua série, vá escutar sua música. Tá triste, quer comer alguma coisa gostosa? Coma. Você não é obrigada a ficar sempre num mundo complicado. Você tem que achar a sua forma de tentar ser feliz e ter o seu momento próprio. Lógico, você não pode fazer isso todos os dias, mas quando puder, é sempre bom. Isso é independente de você ter Fabry ou uma doença crônica ou não, né? Eu acho que isso é um conceito que vale para todas as pessoas. E é bom lembrar disso também. Quando a gente fala nas doenças, a gente geralmente fala sobre o doente, a gente fala pouco sobre o cuidador. E o cuidador, ele também precisa ter a sua dor. Pode não ser uma dor física, mas ele tá vendo alguém sofrer o tempo todo, ele vai criar uma psicológica, algo que também vai influenciar nele. Ele também é um indivíduo importante de ser cuidado da mesma maneira. Perfeito. Vocês dois parecem estar muito bem, mas a gente sabe que a doença ela tem vários níveis, né? Tem pessoas que têm uns sintomas mais graves, outros que são sintomas mais brandos. E às vezes acaba que a pessoa está numa situação, algumas são até internadas por complicações renais ou por complicações no coração. E a gente sabe que nesse momento o cuidador ainda fica ainda mais sobrecarregado, né? Inicialmente, uma pessoa quando tem uma doença, não precisa nem só ser a doença de Fabry, mas qualquer doença crônica, ou até mesmo algumas doenças psicológicas, as pessoas não sabem lidar com a pessoa. Como você falou, tem dia que eu não consigo, tem dia que eu não consigo fazer e as pessoas me cobram isso.
Isso é terrível para a pessoa, porque a pessoa se sente culpada, muitas vezes, né? E o cuidador, ele tem também que entender, mas também tem que ser entendido. Aí entra numa questão familiar muito complexa, que isso atende muitas questões dos pacientes. Uhum. E a gente quer diálogo. Para mim, eu acho que a dor crônica é diálogo. Cada um explicar seu ponto e tentar chegar a um consenso Uhum. dentro disso. E se cuidar também. Se você tem o seu momento, o cuidador também tem o seu momento de dispersão, de divertimento. Ah, porque eu acho que o cuidador ele fica mais em cima de você, se você para saber se você está bem do que ele estando bem ou não. Porque ele fica, ah, tá bom, você está bem, então hoje eu vou só cuidar de longe um pouquinho, ao invés de pensar, ah, não, como você está bem, vou tirar esse dia só para mim. Eu sempre pela minha mãe. Imagina. Eu percebo que se eu tô mal, ela tá sempre preocupada. Aí às vezes eu melhoro um pouquinho, eu acho, não vai mais ficar preocupada, mas ela ainda tá. Hum. Né? E como você descobriu que tinha doença? Porque assim, quando a gente vai pesquisar, a gente vê com os pacientes que eles começaram muitas vezes sentindo dor, não é? Sim, eu tinha sintomas gastrointestinais, dores abdominais e diarreia quando criança, que ninguém encontrava a causa, e eu também tinha dor. E eu cheguei aí em médicos que acharam que eu estava mentindo sobre a minha dor, acharam que eu estava fazendo isso para chamar atenção, porque meu pai sentia dor e eu queria ficar parecida, eu queria a atenção de todo mundo. E como não tinha uma doença definida, médicos não tinham dizer, olha, eu acho que é isso, eu achei aquilo. É uma criança dizendo que tem dor e os exames não mostram nada. Tá mentindo. Eu não sei como foi pro Vini. É engraçado isso que o Monique está falando. Para quem não sabe, eu sou irmão gêmeo de uma garota que também tem a doença de Fabry, Sofia. Então, assim, é engraçado que a Sofia ela teve muitos sintomas parecidos com a da Monique. Até eu descobri a doença aos 14 anos, então foi uma loucura, porque eu estava na fase da adolescência, né? Então foi um caos aqui na minha família. E eu tendo as mesmas dores parecidas, muito fortes. Eu falava para a Sofia que a Sofia ela sempre ia, quando eu estudava numa escola particular, ela sempre ia para enfermaria. Eu falava, não, tá querendo falta na aula. Eu falava isso. Até que eu entendi que, na verdade, não era isso. Então, os professores, que eu também sentia dor, só que eu não sabia que eu tinha doença, eu tinha esse tratamento com ela. Imagina as pessoas que não sentem tantas dores diariamente. No meu caso, eu sinto muita dor na mão, no pé, eu não transpiro. Então, isso sempre foi muito ruim para mim. Então, sempre teve esse tratamento da questão da frescura, né? Mas eu vou retomar um ponto que a doutora falou, que a doutora falou assim, que é a questão de você de estar bem contigo mesmo. Ultimamente eu tenho feito psicólogo, tenho feito acompanhamentos, e eu até brinco, eu sou muito mais saudável do que muitos amigos meus que não fazem nada. Eu sinto dor sim, mas como que eu aprendi a lidar? Eu não me concentrava tanto na minha dor, isso sou eu. Eu focava em outra coisa. Então teve uma pergunta aqui se a música me ajudou muito, tá? Então ter os hobbies, ter outras atividades e não focar muito na doença e respeitar a sua dor. Então é respeitar a sua dor e trabalhar com ela mesmo. E a partir do momento que eu falei assim, desculpa palavrão, tá, gente? A partir do momento que eu falei, foda-se todo mundo, o que eles acham de mim, a minha dor é verdadeira, mas eu também não vou ficar me vitimizando em cima, eu comecei a sentir menos dores por causa da minha cabeça. Então, a questão do psicológico, ele é muito importante, tá? Então, enfim, mas foi um processo. Eu tinha muitas dores, hoje eu já estou com menos dores, estou em casa, né, sentado o tempo todo, mas eu acho que é interessante porque a gente sempre acaba, pelo menos no meu caso, não sei os outros pacientes, eu acabei achando caminhos, tanto na parte profissional quanto na parte de hobbies educacionais, que eu me sentisse confortável e que eu pudesse me desenvolver cada vez mais. Enfim, não sei se eu fugi muito da linha de raciocínio, mas enfim. Acho que é importante você falar sobre como você via isso, mesmo sua irmã gêmea tendo mais dores, porque isso que você via é um pouquinho do que os outros veem.
E a gente, eu acho que principalmente quando a gente é mais novo, quando a gente é adolescente, principalmente, a gente se importa muito com o que os outros acham. A gente quer estar num grupo onde é aceito pelos amigos, a gente quer ser aceito, essa é a verdade. E aí a gente às vezes acaba escondendo um pouco dos nossos sintomas, porque pensa, não, se eles souberem que eu tô mal o tempo todo, ninguém vai querer ser meu amigo. E aí, quando você cresce, você cria certa maturidade, você percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não mesmo. E é perfeito que vocês estão aí, né? Estão aí servindo de exemplo para muitas pessoas que têm a doença e talvez estejam no estado inicial, né? Que acabam, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou lidar com isso? E ter esse conhecimento de outras pessoas que têm, como se sentem, é uma coisa tão boa. Eu trabalho muito com fibromialgia, né? Que também é uma doença que tem muita dor crônica. E eu acho impressionante que muitas vezes, quando elas vinham fazer o tratamento, que elas tinham outras pessoas que também tinham a dor crônica e começavam a conversar. Ah, eu também não consigo lavar a louça certos dias, não consigo lavar a roupa, eu não consigo deixar meu filho no colégio porque eu não consigo andar até lá com as dores que eu tenho. Eles se sentiam representadas. Eles se sentiam, não é da minha cabeça. Não só sou eu, tem outras pessoas que também passam por isso. Isso até dá uma acalmada no estresse e nas ansiedades do nosso dia a dia, de saber que tem outras pessoas com a mesma condição e que não é fingimento. Porque eu vejo que a dor crônica, como ela não é uma pancada, como não é algo que se vê, que possa tocar, é algo que se sente, as pessoas atribuem a não ser nada. Quando você torce um pé, você tem uma queimadura, um hematoma, a pessoa tá vendo. Então, aquela pessoa ali tá com problema. Mas a dor ninguém vê, ninguém sente a dor do outro, né? E acaba achando que é besteira. Que o que não é com a gente, não importa, né? Então, muitas pessoas têm esse pensamento. E acabam desmerecendo a dor, mas realmente a dor crônica é muito incapacitante. E ela é flutuante. Então, vai ter dias que vocês vão estar bem e vai ter dias que vão estar mal. Porque como vai ter sempre esses acúmulos dessas gorduras na célula, acabam causando um processo de inflamação. E essas inflamações, elas são semelhantes às inflamações que você tem numa garganta, no machucado, que como se fosse vermelho, tal, sem que você não vê, não sente, porque são pequenas inflamações. E isso vai melhorando, vai piorando, que o corpo ele vai se acostumando. Então, por isso vai ter dias que se vão estar com mais dor, dias que vão estar com menos dor, aí atribuído ao estresse, ansiedade, pode ou não piorar. Então, é muito complexo. E eu acho que o que falta na maioria das pessoas é educação em relação à doença. A gente não paga nenhuma disciplina, nem colégio, nem na faculdade, de educação em relação à doença, o que é doença. É por isso que as pessoas tanto sofrem com problemas psicológicos, com problemas físicos, porque a gente só ignora essa educação, a gente não entende. E isso é passado continuamente. Verdade. Exatamente. Só um comentário aqui, antes, não sei se a Monique quer falar alguma coisa, mas quando eu tive muito privilégio, né? Nunca faltou comida em casa, sempre tive uma boa escola, mas também não foi a das melhores, mas eu sempre tive muito boa educação por conta dos meus pais serem professores, né? Eu sou eternamente grato a eles. E o que aconteceu? A partir do momento que eu fui me conscientizando, estudando um pouquinho sobre tanto a parte de inteligência emocional, como que funciona a parte do meu cérebro, quando eu me conscientizei, fui parar para mim fazer essa autoanálise, falar, nossa, mas que dores são elas? Que dores são elas? Por que eu sinto essas dores? Quando eu fui estudar minha doença, eu consegui administrar melhor internamente o como eu lidar com elas. Eu vejo que eu não tenho muitos contatos com outros pacientes de FAB, mas o que eu vejo no geral, quando eu faço meu tratamento, que as pessoas elas não têm muito essa conscientização por uma falta de estudo e tudo mais, só que é muito importante. E qual que é a minha dica, o meu conselho? Eu conheci a Monique assim, né? Por rede social, #FAB. Então, eu vejo que quando a gente troca informações, a gente tem essa relação interpessoal com pessoas que têm a mesma doença, é um ganho muito positivo psicologicamente, porque talvez você ache que você aceitou a sua doença, mas talvez você não aceitou. Então, é um trabalho de aceitação, e quando você conhece outra pessoa que vive da mesma maneira, você se sente num grupo, isso é importante. E como que você vai lidar com isso? Então, é muito bacana quando, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem clareza para lidar com as situações.
hoje, eu já passei por várias fases, acho que o Monique também, mas de me vitimizar bastante, de ouvir comentários de outras pessoas, isso influenciar no meu dia a dia, mas hoje eu pego toda essa dor, eu aprendi a lidar com essa dor, e hoje eu uso como inspiração, como gasolina para eu poder pegar o meu amiguinho que não tem doença de Fabry e falar, meu, vamos cuidar da sua saúde, vamos desenvolver melhor, porque você precisa, porque eu que tenho uma doença rara, eu estou mais saudável do que você, então eu uso, eu acho muito interessante as pessoas, os doentes de Fabry, já que a gente tem que ser melhor, eu sempre me vejo assim, eu sempre tenho que estudar mais, eu sempre tenho que me adaptar mais, então eu consigo passar isso para outras pessoas de uma forma muito clara e trazer isso para os pacientes que estão perdidos. Então, se você tá no começo do seu diagnóstico, você acha que você está perdido ainda, está sabendo lidar, primeira coisa, calma, procura uma ajuda profissional, que não é só você que está passando por isso. E uma outra coisa, né, Monique, eu vejo muito isso, eu não sei você aí nos Estados Unidos, ou com a sua vivência, que os próprios pacientes comparam dores. Então, eu tenho doente de Fabry, eu falo, não, Monique, eu sinto mais dor que você. Não, gente, cada dor é uma dor, tem várias mutações, e é isso aí, acontece. Realmente, tem pessoas que, por elas sentirem muita dor, elas não acreditam que outra pessoa também vai sentir o mesmo nível de dor ou até mais. Elas acham que, não, eu tô sentindo isso, ninguém nunca vai sentir mais que isso. Esse é o meu nível. E elas, mesmo tendo a doença, mesmo sabendo que a outra pessoa tem dor, elas não têm a mesma empatia. É bem complicado. Assim, eu quero até perguntar uma coisa aqui a Vinícius, né? Sua família, seus pais são educadores físicos, é profissionais de educação física? A maioria. Então, desde sempre eu fiz. A minha irmã quase foi da seleção brasileira de ginástica olímpica, então a gente sempre teve muito movimento, até que chegou a adolescência eu fiquei um pouquinho mal, fui crescendo, e aí eu não consegui dar muito. Se não fosse isso, eu acho que eu seria atleta também. Mas você costuma fazer atividade física? Seus parentes que são profissionais de educação física, eles já têm alguma experiência? Porque o que eu vejo aqui, a gente da saúde, quando se trata de algumas doenças raras, a gente sempre trata, a gente conhece muito bem as que são mais populares. Diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, uma artrose no joelho. Sendo que eu sinto que muitos profissionais, eles não são preparados para lidar com o diferente. E eu sinto falta de, por exemplo, pessoas da área da fisioterapia, da educação física, que são profissionais do movimento, que trabalhem com essas doenças raras que têm dor crônica. Até para fazer o quê? Protocolos, estudos, que abranjam vocês para que, quando chegar, por exemplo, você numa academia, ele tenha algum suporte para poder lidar bem, certo? Então, falta essa informação científica e poucas pessoas têm estudado isso. E eu acho que falta uma questão de interesse até de políticas de governo, que a maioria da parte do governo não se interessa pelas doenças raras, né? Mas que são extremamente graves, causam internações, e muitas pessoas que têm diferentes mutações, elas têm quadros bem graves, e esses quadros graves são difíceis de tratar, causam no governo uma grande quantidade de custos, e talvez se tivesse um tratamento com atividade física, outros tratamentos não medicamentosos, talvez reduzisse os custos, ajudaria na prevenção de coisas mais graves, de situações mais graves, e ninguém pensa nisso. E eu acho que nós precisamos, nós da saúde, como outros profissionais, como também eu imagino que quando vocês estiverem numa faculdade, no colégio, os professores talvez não estejam capacitados para lidar com a dor crônica. Algumas universidades têm centros que lidam com pessoas com algumas dificuldades, como, por exemplo, vocês. Vocês podem estar numa época que estão com tanta dor, vocês não vão conseguir ir para a aula, vocês talvez não consigam fazer uma prova, talvez não consigam. E o professor vai aceitar isso? Principalmente te olhando e você tendo um aspecto saudável. Aí você chega e diz, né, todo mundo, olha, não posso, tô passando mal, mas você tá bem. Tô te vendo aqui na minha frente. Não, minhas mãos estão doendo. Mas eu tô vendo suas mãos, não tem nada nas suas mãos. Então, fica difícil às vezes. Eu tive muitos problemas na escola, um pouco porque eu era rebelde. Mas adolescência, né? Mas eu também tive problemas de, tipo,
estar na escola e não conseguia escrever, porque minha mão doía. Então eu não conseguia ficar escrevendo, e aí depois, tipo, tinha que ficar pegando de colega. E eu lembro, era muito difícil para explicar para os meus professores o que eu tinha. E eu acho que É, eu acho que vocês têm uma comunidade que eu acho que tem quantas pessoas aqui no Brasil que tem? Não sei quantas pessoas no Brasil que tem. Talvez a Adriana Slongo saiba, se ela quiser responder aqui nos comentários. A gente vê. só, Gente, aqui no Brasil tem isso, né? Se a pessoa não pressiona, a gente não consegue ter medidas para isso, né? Então, eu acho que falta um pouquinho de educação por parte de todo mundo. Dos próprios pacientes também, de conhecer a sua doença, dos médicos quando diagnosticam, quando dão essa questão. Muitas vezes eles não explicam direito, ou explicam numa linguagem que não é acessível. Eu posso começar aqui a falar um bocado de nome, como, por exemplo, a enzima de vocês, aí vocês vão ficar assim. Para quem não é da área, é difícil entender. A gente tem que saber trabalhar a linguagem de cada pessoa. Explicar aos pais, explicar à criança que a vida vai ser diferente, ao adolescente. Isso é muito difícil. Você tá um adolescente ali, 11 anos para adolescente, quer sair com a turma, quer fazer talvez um esporte. E muitas vezes você não tem a mesma capacidade. Aí vai chegar seu professor, às vezes, de educação física, que você tá super bem treinando. Aí, de repente, você tá com uma crise. Como é que você vai pro campeonato desse jeito? Ele vai aceitar muito bem isso? Vai manter você no time? E é muito complexo. A gente pensa que a dor crônica ela só afeta a realização de atividades, mas tem tudo a ver com o psicológico. E acaba que quem tem dor crônica se isola e se frustra muito em não conseguir. Porque ele sempre fica com medo de começar um projeto, começar alguma coisa e não conseguir perpetuar o projeto. Eu já percebi isso com quem tem dor crônica. A pessoa já fica tão traumatizada de experiências que não deram tão bem que ela tem medo de inovar, tem medo de adentrar em coisas novas, com esse receio de não conseguir manter, porque às vezes a dor impede ou tá com algum problema que impede. Isso é muito ruim. E vocês se já estão ali mais avançados, você já tem uma maturidade, mas quem está iniciando, eu acho que é muito complicado. é engraçado, né? Só responder sua pergunta, doutora, lá no começo, sobre os médicos, eu lembro muito claramente, várias e várias vezes, porque a gente vai muito médico, né? E quando eu descobri quando eu era adolescente, então eu penso assim, eu sempre fui o cara que quis viajar ao mundo, eu até falei isso pra Monique, né? E tive um médico específico que falou, nunca vou poder morar fora. Então eu tive uma quebra de sonhos, que eu sempre fui muito sonhador, muito ambicioso, e aí eu tive que ressignificar tudo isso com um processo de anos. Então eu peguei da adolescência, então eu tive uma infância muito bacana e tal, adolescência onde já é uma confusão, tive que lidar com isso. Mas isso passa. Então, se você adolescente está assistindo, fica tranquilo, tá? Mas uma coisa interessante, eu lembro muito claramente, onde eu já estava sentado numa sala, numa residência, alguma coisa assim de médicos, e eu explicando a doença. Então, por isso que eu acho muito importante eu já ouvi paciente de Fábio explicando a doença de maneira errada. Porque eu por muito tempo ocupei os médicos. Mas tudo bem, porque são poucas pessoas. Então, eu acho que muitas das coisas têm que partir de nós pacientes. Que eu percebo que a gente joga muito a culpa no outro, mas tem muitas coisas que estão no nosso controle. E é um processo também. Então, hoje eu já não critico tanto médico que não sabe, mas eu já peguei muito médico que teve uma postura que não foi muito profissional. Ainda mais agora que eu já estou com 20 anos, eu já estou conhecendo pessoas em faculdade, que estão já na área, eu vejo que, olhando para trás, não teve essa postura. E tudo bem, mas vai partir do médico e vai partir da gente. Então, como que a gente vai... eu sinto que eu sou porta-voz da doença. Então, eu tenho que trabalhar um processo de aceitação, eu tenho que trabalhar um processo, uma série de coisas para me tornar um porta-voz e poder mudar, né? Então, tem muitas pessoas aí no Brasil afora que não sabem que tem a doença, ou que têm sintomas e que estão perdidas. E eu sinto que o que a gente está fazendo aqui hoje pode ter 20 pessoas, mas essas 20 pessoas vão levar essa informação para as mais pessoas e talvez isso daqui possa ajudar. Então, o que está no nosso controle, o que a gente pode fazer para poder aumentar essa conscientização de maneira geral. E assim, a dor crônica ela vai partir para o meio social, sim. Só que aquilo, tem muitas coisas que estão no nosso controle.
desde criança, não sei, é uma coisa minha. Eu sempre tive essa visão de longo prazo. Então, beleza, se eu não vou poder viajar, o que que eu vou fazer? Se eu não vou poder trabalhar lá 8 horas por dia, o que que eu tenho que fazer? Ah, vou empreender, eu vou ter meu negócio, eu vou virar audiovisual, vou ser produtor audiovisual, vou fazer minha música, porque aí eu tenho uma gestão de tempo melhor. Então, só que para isso acontecer, você precisa de um estudo mínimo, tá? Então, pessoal, vai ler e bebam água. É isso aí. E aí, mas assim, brincadeiras à parte, mas dá sim para você fazer muitas coisas. Eu vejo que a capacidade de doente de Fabry de sempre se desenvolver é muito forte, porque a gente vira inspiração. Se eu fico me vitimizando o tempo todo, e tudo bem, porque se a gente tem dor, eu não consigo falar para o meu amiguinho como é a dor que eu sinto. Eu não consigo falar para as pessoas que estão ao meu redor o porquê disso, e eu não consigo gerar essa conscientização. Então, hoje eu ajo dessa forma. Então, essa coisa de explicar, falar um linguajar mais fácil. Quando eu explico a minha dor, que eu tenho as pontadas também. Eu falo, sabe um exemplo, né, Nick? Eu falo assim, sabe quando você bate o cotovelo na mesa e você leva um choque? Sei, nossa, dói pra caramba. É exatamente isso. E aí eu vi que tem algumas meninas que têm pontadas na cólica. Eu imagino que seja algo próximo, não sei. Mas eu falo, você não leva com pontada quando você tá na cólica? É assim, sabe esse formigamento? Então, esse formigamento, quando você sente a sua mão doendo, mão dormindo, a gente sente doendo. Então, parece que são 1000 agulhas picando a nossa mão. Então, só que eu consegui conscientizar, eu tive que estudar para poder passar para as outras pessoas e as pessoas respeitarem. E é isso. E como que eu vou... e aí é questão da minha postura perante outra pessoa. Se a pessoa ela fazer de brincadeirinha, hoje se alguém me chama de fresco, eu dou um xablão na pessoa, eu falo, meu amigo, então qualquer dorzinha de cabeça que você tiver, não fala comigo. Frescura. Ou sei lá, até qualquer outra pessoa. Então, hoje eu tenho mais postura para lidar. Então, ninguém me desrespeita nessa forma. Não sei. Não sei como a Monique lida com isso. Hoje eu acabo ignorando a pessoa. Antigamente eu respondia, explicava, mas agora eu penso assim, vai valer a pena explicar? Se vai valer a pena explicar, eu explico. Agora, se alguém que eu sei que eu vou explicar e a pessoa não vai se interessar em entender, eu nem perco meu tempo. Mas uma coisa que você falou é interessante, que seu médico falou que você nunca ia poder morar fora. E o médico também já me falaram isso. Olha, você faz tratamento com enzima, você vive doente, você não vai conseguir morar fora. E eu simplesmente ignorei e pensei, não, quer saber? Eu consigo. Tanta gente consegue, deve ter um jeito. E para mim deu certo. Mas é muito difícil quando as pessoas que deveriam te estimular a superar as suas dores e a sua doença te colocam para baixo, porque é nessas pessoas que você vai buscar ajuda. Quando você busca ajuda, você está numa situação sensível. Você precisa de alguém, você precisa encontrar um apoio e não alguém que vai te falar coisas que vão te deixar ainda mais para baixo e que vão te causar ainda mais dores. Uma coisa que é essencial, que eu achei magnífico, é a pessoa saber da sua própria doença. Uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha artrite reumatoide, que também é uma doença muito complicada. Também sofre com dores crônicas, também tem processo inflamatório no corpo inteiro. E ela dizia para todo mundo, ela chegou dizendo para mim que tinha uma artrose. Imagine, uma artrose simplesmente o desgaste da cartilagem, que fosse na mão, no pé, chegou para mim dizendo que tinha artrose. Ela não sabia que ela tinha artrite reumatoide, ela não entendia a diferença da artrite reumatoide para uma artrose normal. Ela não conseguia ver que o tratamento era completamente diferente, que a artrite reumatoide era uma doença sistêmica relacionada até com a imunidade. E ela não sabia, não conseguia explicar. Então, como é que uma paciente dessa, uma pessoa, vai melhorar no próprio tratamento? A gente tem que saber qual é a nossa doença, como tratar, porque quem está lidando com todos os sintomas, com todas as causas, somos nós, né? Infelizmente, essas doenças que são raras, não só a doença de Fabry, mas elas sofrem muito no sistema médico e no sistema de saúde. Porque vocês vão chegar em muitos profissionais que não vão saber o que é a doença. Talvez
Talvez depois você chegar, tem uma doença de Fabry, aí vai fazer o quê? Vai olhar no Google, vai dar uma pesquisada nos artigos, para tentar melhor com isso. Mas a gente não vê isso naturalmente quando a gente está numa sala de aula. É muito difícil. Talvez se você teve um professor que estudou isso, que lidou com isso, ele vai e bota na aula dele. Mas não é a maioria das vezes, né? Então acaba que as doenças raras como um todo têm muita dificuldade de serem facilmente preenchidas, né? Então você vai chegar num profissional que não vai nem saber lhe explicar. Então muitas vezes cabe a você procurar saber mais sobre a doença, procurar quem saiba também. A vantagem da internet é que você pode encontrar pessoas do mundo inteiro. Então, aqui você pode procurar, como ela está lá nos Estados Unidos, É. Estados Unidos, no Japão, na China, e você vai encontrar pessoas com a mesma doença e ter diferentes experiências. Imagina aí pessoas que moram no frio, que moram em lugares muito, muito frios. Então, a internet tem essa possibilidade de você descobrir coisas que você antigamente não teria. Então, acho que já é uma vantagem muito grande. Isso que está acontecendo hoje, eu achei que nunca seria possível, assim, na minha cabeça, de tantos comentários, tá? Tô lendo alguns e que bom que tem gente comentando. Se precisar, me chama lá depois, vamos conversar. Mas é incrível isso de você ir atrás. Mas, enfim. Doutora, eu vi uma pergunta aqui, acho que é interessante. Acho que foi até meu pai que perguntou. E ele falou assim, doutora, qual é a correlação entre a Fabry e a pandemia de Covid, né? Para as pessoas que têm doença rara, acho que é importante a gente falar desse assunto também. A pandemia ela causou uma mudança sistêmica em toda a situação. Um ponto que é específico que eu já até comentei é o estresse. Então, o que é que acontece? Tem vários estresses causados na pandemia. O primeiro deles é o medo do vírus. Porque como o coronavírus ele é um vírus muito intenso, que ele leva realmente à morte, uma pessoa que tem uma doença rara, obviamente, ela vai se sentir muito incomodada. Porque imagine, você tem a doença de Fabry e pegar um coronavírus. Imagina o estresse que isso causa numa pessoa. Fora que tem que ter outro estresse. Todo mundo na pandemia tem uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, eu esqueci agora os autores, em que eles falam que o nível de estresse, ansiedade, pessoas diagnosticadas, o nível de depressão, até mesmo de suicídio durante a pandemia, aumentou exponencialmente. Porque as pessoas ficam, primeiro, isoladas dentro de casa, têm que conviver umas com as outras o tempo inteiro, sem ter esse próprio espaço. Segundo, as pessoas ficam com condições financeiras bem complicadas, porque teve pessoas que perderam o emprego, não conseguem ganhar a mesma quantidade. E o Brasil, por exemplo, vive do setor de serviços, na qual você tem que ou oferecer um serviço, ou você tem que fazer o serviço. E isso, na pandemia, pode ter sido bom para uns, mas para a maioria foi bem complexo. Então, o estresse e a ansiedade aumenta, e como eu já falei, dor crônica, ansiedade e estresse aumenta muito. Falando um pouco mais específico, a gente tem na cabeça duas áreas que são bem específicas para dor crônica, que é a região do tálamo, que está lá dentro do cérebro, e a região que é relacionada com as emoções, o sistema límbico. Esse sistema límbico, ele está relacionado com a dor. É ele que vai fazer com que você interprete a dor. E essa dor é interpretada através de suas experiências. Então, quando a gente fala que a dor crônica ela depende das suas experiências, é verdade. Vinícius até falou que ele aprendeu a lidar com isso, porque a mesma dor que o sistema límbico ele diz que é dor e é cruel, dói, ele também pode ser mudada e dizer que é uma dor mais tolerável, que é uma dor mais simples. Veja o exemplo, por exemplo, de pessoas que trabalham em condições quase que desumanas. Elas passam o dia todo em pé, carregam muito peso. E aquilo, para mim, eu ficaria extremamente mal. Eu sentiria dor o dia todinho. Mas para essas pessoas, eles nem sentem dor. Pessoas que trabalham na guerra, que estão ali, elas não sentem dor. Porque a cabeça delas, esse sistema das emoções, aprendeu a ver aquilo como não ser algo ruim, como não ser algo difícil, não ser algo doloroso. E a pandemia ela mudou. A gente tinha um paradigma de uma rotinazinha bonitinha. Aí, de repente, você ficou isolado em casa. Pode ter afetado a sua vida financeira. Aí tem um medo da doença. Porque imagina aí, a pessoa com Fabry ainda pegar coronavírus. Como é que fica?
Aí vem as paranoias, só o que eu vi foi pessoas ficando extremamente paranoicas. Ah, eu não posso, porque tem que pegar o vírus, não sei o quê. Então, a paranoia, ela causa no sistema nervoso um estresse elevadíssimo. Então, só o fato de você estar paranoico, de tentar achar que você vai pegar o vírus, isso vai fazer com que sua dor triplique de tamanho. E é muito complicado. Muito. É engraçado, só vou dar um exemplo claro. Gente, eu sou músico. Não sou músico, eu faço muita coisa. Tá? Produção audiovisual, música e ainda empreendo com umas coisas. Mas assim, teve muito show que eu fiz. Por exemplo, teve um show que eu toquei numa orquestra, eu toquei lá no Allianz Parque, né? Para 14 mil pessoas. A gente ficou ensaiando, foi algo muito grande para o jogo CBLOL 2015, foi uma abertura. E foi algo muito puxado, um grande evento. Só que assim, sempre quando eu subo em cima do palco, eu sou muito ansioso, talvez, mas eu sou muito alegre, eu sou muito hiperativo, a Monique sabe, espontâneo. Quando alguém me vê em cima do palco, ela fala, nem ferrando que ele tem essa doença, porque eu fico com minha guitarra pra lá e pra cá, só faltou só dar mortal. E aí o que acontece? Porque eu tô me sentindo bem. Então, a partir do momento que eu trabalho com alguma coisa, eu faço alguma coisa que eu me sinto muito completo, parece que eu não tenho dor. E, lógico, aí quando eu saio do palco, eu vou para trás das cortinas, eu fico no banheiro por horas e horas tomando banho, porque eu fico muito quente, e aí já tive febre por conta disso. Mas a importância, o que eu estou tirando daqui todo esse ensinamento? Que a parte psicológica ela é muito, muito essencial. Infelizmente, a gente está vivendo muitos casos de depressão, não só as pessoas que têm doenças raras, mas o mundo inteiro, e a gente tem que tomar muito mais cuidado com isso. Eu já vi doente de Fábio falar que psicólogo é frescura, e não é, gente. Você precisa ter cuidado da sua mente para você poder ressignificar algumas coisas. Então, hoje, a minha dor eu vejo assim. Eu falo, pô, se eu tô sentindo dor, é porque eu não tô confortável. Então, beleza, eu tô saindo da minha zona de conforto. E eu consegui levar isso daqui para minha área profissional e tudo mais. Eu falo, pô, eu não vou ficar confortável. Eu tenho que sair desse conforto e eu avançar cada vez mais patamares maiores. Então é mais ou menos isso. O psicológico ele é muito importante. Então, de novo, a influência, um hobby que você faça, um trabalho que você faça, acho que para a gente é muito mais importante do que viver essa rotina e tudo mais. Eu entendo que acho que deve ter pessoas que, infelizmente, na parte econômica é difícil, mas nós, pacientes, a gente tem que ter essa sabedoria de lidar bem psicologicamente diariamente e poder viver, porque é a vida acontecendo. A gente vai ter isso até, sei lá, quando acabar. E como que você vai lidar com isso? Eu acho que isso que é importante. Coach total aqui. Eu vi aqui um comentário que pararam os tratamentos durante a pandemia do coronavírus, foi até agora? Não vi o comentário. Bom, gente, Eu vi aqui. falou bastante sobre dor crônica. Vou deixar aberto agora para caso queiram fazer perguntas. E uma coisa que a Adriana falou é muito interessante, porque a pandemia mostrou um pouco para as outras pessoas como é ter febre. Porque a gente, por ter uma doença rara e por ter mais dores, a gente acaba se isolando mais do que outras pessoas. Coisa tipo assim, o grupo de amigos está se reunindo, você quer ir, mas hoje você não pode. Aí você marca para semana que vem. Semana que vem, de repente você não pode ir de novo. Aí marca de novo, não pode. Aí não te chamam mais. Aí, de repente, você tá bem e pensa, e agora? Ninguém mais me chamou. É complicado mesmo. E assim, tem algumas formas de saber lidar com a dor crônica, que é, por exemplo, além do que eu já falei, atividade física, no seu ritmo, sem se esforçar, um ambiente que não seja muito quente, então evitar horários que o sol esteja muito forte ou que esteja muito frio, evitar essas mudanças, né? Um ambiente bem controlado. Aí, arranjar um hobby que realmente você gosta, porque tem pessoas que arranjam hobbies e não gostam desses hobbies, mas tem que arranjar alguma coisa que realmente você goste. E, às vezes, por exemplo, massagem é muito bem. Tem a técnica da automassagem. A automassagem, ela é muito boa para o formigamento, certo? Que você fica com a automassagem, pegar a mão aqui, ó, e ficar fazendo aqui a massagem, ela é muito boa para aliviar o formigamento, a sensação de formigamento. Então, pega aqui um gelzinho, tipo aquele de arnica, um gel de massagem, e faz aqui com uma pressão mesmo.
uma pressão na região na qual você está sentindo o formigamento e a dor crônica. A massagem, o contato ajuda, certo? Então, façam massagem. Se for em alguma região que vocês não consigam fazer, tem pessoas que podem ter dor nas costas, em outras regiões, tentar encontrar alguém que possa fazer. E ter um acompanhamento, assim, quem tem doença rara, tem que ter um acompanhamento médico muito grande, né? Tem que procurar um médico, tem que procurar muitas vezes um nutricionista, porque dependendo do. Se você der alguma alteração em algum órgão, tem que, às vezes, restringir a alimentação e etc. Tem que procurar também um psicólogo, muitas vezes, para poder lidar com as ansiedades, com os medos, as frustrações. Bom procurar um profissional de educação física, e às vezes nem todo mundo tem condições de poder pagar por alguém que esteja preparado para você, ou às vezes você está com muita dor, você fazer uma sessão com o fisioterapeuta para fazer uma massagem, uma liberação, ou algum tratamento que possa amenizar a sua dor. Então, a doença rara exige uma equipe multidisciplinar que muitas vezes a gente não tem condições de ter em questão realmente financeira, né? E às vezes a gente acaba... Quando tem, não aproveita também, né? É verdade. Mas, só doutora, eu queria falar que eu li a mensagem que, infelizmente, com a pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer o tratamento. Deixaram. De ir por medo, por ficar em casa. Eu não deixei, não peguei Covid nem nada, eu tô respeitando muito, ainda tô dentro de casa, mas se eu fico 3 meses sem tomar enzima, eu não aguento. Então, tem esse cuidado, Então, mas, enfim. Não deixem de fazer o tratamento. Eu sei que é um risco de pegar o coronavírus e etc. Mas se você tomar as medidas direitinho, andar sempre de máscara, tá usando álcool, a chance de você contrair o coronavírus é muito pequena, certo? Sim. Em relação até a vacina, vocês podem tomar a vacina? Sim, eu inclusive já tomei a minha vacina. Eu acho que aqui no Brasil, acho que liberou já. Acho que Não. Não, liberou não, né? não. Porque eu tava aqui, Gente, aqui em Natal não liberou nem para 60 anos ainda. desculpa eu cortar. Já vai sim. dar 1 hora de live, o Instagram cai. Então, queria agradecer a vocês, doutora Ingrid, Vinícius. Foi muito bom poder conversar com vocês hoje. Acho que foi muito rica essa live. A gente falou de bastante coisa bem importante. E muito obrigada, viu? De nada, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, gente. Se qualquer coisa, se você precisar, segue lá no meu Instagram, simplesmente Vini. Vamos conversar, não guarda essa doença pra você, tá? E é isso. Obrigado, Monique, um prazer. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.